Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. Como eu disse no primeiro vídeo desse canal, iniciamos hoje nossa conversa tendo como base os subitens de cada capítulo do meu livro Ética, Poder e Corrupção, disponível gratuitamente no site da Atena Editora, Ponta Grossa, Paraná, cujo link está na página inicial desse canal. Para cada vídeo, produzo um texto ampliado em relação ao que está no livro, com meus comentários e atualizado. Então, vamos lá. Hoje falaremos sobre ética como uma concepção geral. Existem várias concepções filosóficas para a ética emitida por vários estudiosos no assunto desde a antiguidade grega. Como afirmei no primeiro vídeo, foquei meu estudo numa linha específica que começa com a ética das virtudes de Aristóteles, seguindo-se da ética dos princípios e deveres de Immanuel Kant, e chegando na atualidade com a ética das responsabilidades, segundo a visão de Max Weber e Hans Jonas. Só para situar você no tempo e no espaço, Aristóteles foi um filósofo grego que viveu de 384 a 322 a.C. Para ele, a ética era uma virtude que buscava o bem, como afirmou em sua obra Ética Nicômaco, o seu filho. Immanuel Kant foi um filósofo alemão que viveu de 1724 a 1804, ou seja, século XVIII para o século XIX, passou toda a sua vida na cidade de Königsberg, pertencente naquela época ao Reino da Prússia, que hoje chama-se Kaliningrado. É um esclavo russo de 223 km², situado entre a Polônia e a Lituânia. Kant foi um dos principais pensadores do Iluminismo e um dos mais importantes filósofos da Era Moderna. Escreveu a Crítica da Razão Pura, uma de suas grandes obras, na qual estabelece uma relação entre razão e a moralidade, que será tratada em outro vídeo. Max Weber foi um intelectual alemão que viveu de 1864 a 1920, ou seja, século XIX para o século XX, e é considerado um dos fundadores da sociologia. Estabeleceu uma relação entre ética e religião, na sua obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Já Hans Jonas, também alemão, foi outro filósofo que viveu de 1903 a 1993 no século XX. É autor da obra O Princípio da Responsabilidade, ensaio para uma ética para a civilização tecnológica. Nesse livro, que eu considero que adequou a ética ao século XXI, estabelece aquela que eu considero a mais importante característica da ética moderna, que é a sua relação com a responsabilidade. Ou seja, a ética passa a estar ligada aos resultados dos atos praticados e a pessoa que os pratica torna-se responsável por eles e deve arcar com as consequências advindas. Podemos considerar que isso é bastante semelhante ao conceito de accountability, que os americanos tanto utilizam nos Estados Unidos da América. Nota-se também, por meio das obras desses autores, um caminho que começou lá atrás na Antiguidade com o estudo das virtudes humanas, por Aristóteles, que considerava que a ética está ligada a elas por meio dos atos praticados que visam ao bem. Esse caminho mostra que a ética se relaciona com fatores que determinam o caminho tido como correto para a conduta humana, com base na moral vigente da sociedade numa determinada época. É por essa razão que eu considero que a contribuição de cada um desses autores para o estudo da ética é uma quebra de paradigma. Houve uma mudança de abordagem no estudo desse fator por cada um deles. Abrindo um parêntese aqui, considero que a ética não é decorrente de um estudo, ou seja, em outras palavras, não se aprende a ser ético, mas sim um produto da prática continuada que se transforma num hábito por meio da realização de ações que obedecem preceitos derivados de valores individuais e coletivos considerados moralmente corretos por uma sociedade. É importante ressaltar, por meio dessas ações, que uma pessoa
obtém a confiança daqueles que a cercam, e é a confiança mútua um fator fundamental que faz com que as sociedades e as nações se desenvolvam. A confiança é essencial em qualquer relacionamento ou atividade humana, estando presente, por exemplo, no casamento, nos contratos, no relacionamento entre técnico e orientados, no relacionamento entre o advogado e seu cliente, nas eleições, quando o eleitor deposita seu voto num candidato, enfim, em inúmeros eventos onde há interação entre pessoas. Resta lembrar que a confiança é como um copo fino de cristal, que, quando quebra, jamais retornará à sua beleza inicial, quando juntada às partes, se isso for possível. Ou seja, quando se perde a confiança em alguém, dificilmente ela será restabelecida como antes, se isso também for possível. Voltando ao estudo da ética, por que faço essa relação das contribuições desses autores com o fator temporal? Porque a moral social, que é o objeto de estudo da ética, evolui com o passar do tempo, assim como a moral. Assim, os hábitos sociais mudam com o passar do tempo. Há um exemplo clássico, que eu considero, que mostra bem essa teoria. Na década de 60, no século passado, era comum as pessoas fumarem como uma prática social, porque ainda não havia certeza científica que o hábito de fumar é o principal causador de doenças pulmonares. Víamos na época, nos filmes, muitas pessoas fumando em ambientes diversos, todo o tempo. Hoje essa prática é proibida na maioria dos ambientes porque foi uma decisão das sociedades proibir a prática do fumo em ambientes coletivos, bem como decidiu-se proibir a propaganda de cigarros, com o objetivo de reduzir o hábito de fumar. Foi uma evolução das sociedades, ou seja, um hábito que era considerado normal deixou de ser. A moral evoluiu. Aquilo que era considerado correto não é mais. Assim, hoje, além de ser antiético fumar na presença de uma pessoa que não fuma, é ilegal em locais públicos fechados aqui no Brasil. Voltando ao século XVIII, constatamos que Kant adicionou à ética os princípios e os deveres. E mais tarde, no século XX, Hans Jonas acrescentou o que faltava, na minha opinião, que é a empatia, no sentido de verificar antecipadamente as consequências dos atos que se vai praticar colocando-se no lugar do outro, uma vez que passa a ser responsável pelas consequências desses atos. Uma pessoa que age com ética deve ser capaz de realizar esse exercício mental antes de praticar uma ação que traga consequências para outras pessoas. Com isso, poderá corrigir, de antemão, algo que não esteja de acordo com a moral, com o ordenamento jurídico, com a prudência e, por fim, com o bom senso, antes de praticar o ato que deseja. Esse hábito desenvolve na pessoa uma conduta retilínea que contribui para ajudá-la a superar a influência de fatores emocionais e outros, que de alguma forma podem levá-la a praticar atos contrários àquilo que visa o bem. As pessoas são produto do meio que vivem. Desta forma, reproduzem os padrões morais relativos aos atos praticados nesse meio. Como afirma Aristóteles, que a vida de uma pessoa, ao nascer, começa com uma página em branco, as primeiras coisas que serão escritas ali não dependem dela. Assim, a ética começa a ser aprendida por essa pessoa por meio dos atos daqueles que cuidam dela, de acordo com as suas observações, e mais tarde, quando aprender a falar e a entender, absorver aquilo que lhe ensinam. Assim, é fundamental praticar ações corretas em sua presença, bem como mostrar para a criança aquilo que é certo e aquilo que é errado, com base na moral vigente, nos padrões e valores e princípios daquela sociedade. É dessa forma que esses valores começam a ser inseridos na personalidade dessa pessoa, que será a base futura de seu caráter. Verificamos aqui o porquê de ser a família
tão importante para os filhos no início da vida, porque ela será responsável pelo princípio da sua educação. Posteriormente, a escola será responsável por desenvolver a formação cultural por meio do ensino, que é a preparação para a vida futura. Mas, para aquilo que lhe for ensinado na escola seja útil, é preciso que aquela formação inicial do caráter e da personalidade tenha sido baseada em valores e princípios socialmente corretos. Caso contrário, os ensinamentos fornecidos na escola não serão totalmente assimilados ou nem isso. Um exemplo que temos na realidade, no Brasil, é o resultado dos estudantes brasileiros no Program for International Student Assessment, que é uma avaliação conhecida no Brasil como PISA, ou seja, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é um estudo comparativo internacional realizado a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Os estudantes brasileiros estão sempre nas últimas colocações desse exame. Hans Jonas afirma que a educação tem por fim propiciar à pessoa a autonomia e abrange essencialmente a capacidade de se responsabilizar por aquilo que faz. Essa autonomia está diretamente ligada à competência de cada um, que é decorrente do seu conhecimento, e será responsável pelo trabalho que será capaz de desempenhar para obter renda para o seu sustento e de sua família. Voltando à ética propriamente dita, quando era estudada exclusivamente com bases filosóficas, somente baseada em princípios e de forma subjetiva, produzia, com isso, polêmicas intermináveis. Por essa razão é que seguiu essa vertente científica que analisa os fenômenos morais da sociedade ao longo de sua evolução e os qualifica. Existe outro fator ligado à prática do bem, que é o fator religioso. A fé das pessoas, seja qual for a religião que pratiquem, voltada à prática do bem, orienta a conduta individual e coletiva por meio de dogmas. Dessa forma, é possível exercer um controle das paixões também por meio da fé. O outro caminho é por meio do conhecimento e da disciplina. Quando essa fé é aceita como verdadeira a análise científica dos fenômenos morais, contribuirá para solidificar os padrões éticos. Finalizo esse vídeo com a citação de Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos e um dos mais influentes pais fundadores da América. Abre aspas. Quando os homens são éticos, as leis são desnecessárias. Quando os homens são corruptos, as leis são inúteis. Bem, por hora era isso que eu queria transmitir para você, que me prestigia com a sua atenção nessa manhã de domingo. Deixo aqui o meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei. Se desejar, compartilhe esse vídeo, faça seu comentário e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo com o tema A Ética e a Moral. Esse é o canal Falando sobre Ética e eu sou o Comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.